Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bom? Era pra Mariana estar aqui, mas a Mari não conseguiu ver a série, então vai eu e o Márcio mesmo, time quase completo. A gente hoje no C-Pop vai falar sobre treta. Não sobre brigas, sobre treta, a série. Em inglês chama Beef. A série aí que tá fazendo sucesso. Já fez mais, mas ainda tá com uma audiência considerável na Netflix. E antes, a gente vai falar sinopse, criador e tudo mais. Então, para não perder tempo, Matheus, solta a trilha e vamos lá. Bom, vamos lá então, né? Como eu disse, Treta, a série estreou na Netflix aí no começo de abril. Ela é criada pelo Lee Sung-jin, sul-coreano. É estrelada pelo nosso querido Steve Yeun, que a galera conhece mais, né? Acho que o trabalho dele mais conhecido é o The Walking Dead. O Glenn do Walking Dead. Ainda que ele tenha feito várias outras coisas, né? O Minari, o filme do Oscar, que eu sempre confundo e falo Munari, né? Porque a gente tinha um colega aqui, o Cristiano Munari. Enfim, ele é um dos protagonistas junto com a Ali Wong. E os dois fazem não é um casal, né? Porque eles não são um casal na trama. São duas pessoas que têm uma briga no trânsito. Nem chega a ser uma briga, né? Não se consuma a briga ali, pelo menos, né? É uma discussão de trânsito. Só que a coisa toma uma proporção surreal, porque ninguém dá o braço a torcer e a briga vai crescendo, e a briga cresce aí em 10 episódios que nos levam a diversas outras reflexões. E eu peço pro Márcio começar refletindo aí o que ele achou da série sem a parte dos spoilers. Acho que o spoiler é basicamente o último episódio, né? O final do nono ali, o último, mas... Tem alguns desdobramentos, que não for, que tu achar que for spoiler, guarda aí, dá as tuas nossas conhecidas impressões gerais aí. É uma série da 24, né? O Carlos não falou. Isso é muito importante. Verdade, perdemos. O Carlos ignora completamente, apaga isso. É hater da A24. É hater da A24. Uma série da A24, um grande estúdio aí de... Queridinho dos hipsters. Conceituados. Não, mas é bom, tem muita coisa boa. Né? Ganhou o Oscar aí com tudo ao mesmo tempo agora. Everything, Everywhere, at Once. Todo lugar, enfim. Mas a treta, a série, é uma série que sai de uma premissa de que uma briga, né, uma discussão de trânsito que escala e se transforma num conflito entre dois personagens que se prolonga por toda a série e irradia para todos os outros personagens, né? Para todos que se conectam com eles, assim. São dois ramos completamente diferentes, assim. Uma que é uma criadora de uma galeria de arte que... Artista plástico. Que envolve uma questão... Curadora. Curadora que tem uma questão com plantas ali e tal, e que vai ter empresa vendida para uma multimilionária, e ela vai se tornar também milionária. Ela já é rica, né? Ela já é rica, uma vez se tornar mais rica ainda. E um cara que é um trabalhador ali, que tem uma empresa... Que não é rico. De faz tudo, né? Que não é rico. E que estava, inclusive, tentando devolver uns fogões que ele tinha comprado para acabar com a própria vida, assim. Então, era um dia meio em que estava dando tudo errado. E os dois acabam deixando se levar pela emoção ali na questão do trânsito, e aquilo escala e vira o mote da série. Eu achei a série bem interessante por todas essas questões, assim, porque hoje... Trazendo um pouco para o nosso mundo, assim, né, Carlos? É um pouco... quantas coisas a gente já viu escalar? Seja a briga com o vizinho ali, né? Que, sei lá, tem um som alto, ou que acaba botando lixo onde não deve, né? Ou com um colega de trabalho, ou com algum outro tipo de relação
pequenas coisas do cotidiano que acabam se transformando em algo muito maior do que deveria ser, porque acabam se tornando a gota d'água, né, em frustrações e problemas da tua vida que tu vem trazendo ao longo de muito tempo, assim. E essa série, ela pega exatamente isso e, claro, por ser uma série de ficção, leva tudo às últimas consequências. Então, os caras ali, né, se procuram na internet, vão na casa um do outro, se perseguem, né, criam personagens fictícios para trollar o outro nas redes sociais. Então, a coisa toma um tempo extremamente grande da vida de cada um, assim, que parece até meio surreal, porque todos eles têm problemas extremamente graves na sua vida pessoal ali, tanto a milionária ali que está num processo de aquisição bem grande, quanto o outro cara que está lutando desesperadamente para sobreviver e trazer os pais da Coreia do Sul, né? Mas enfim, eu acho que ela traz esse molho cotidiano, assim, né? E tem diálogos e situações muito diferentes e muito divertidas, assim, porque é uma dramédia, né? Um drama comédia, tem umas situações engraçadas, tem algumas situações meio tristes, assim. E como o Carlos disse, ela vai montando, né? Ela vai agrupando tensões e que vão eclodir no penúltimo episódio, na verdade, assim. E daí o último é meio que uma conexão entre os dois. Epílogo, um epílogo, assim, uma conexão entre os dois personagens, assim. Então achei ela bem construída. A gente pode discutir, acho que o Carlos vai tocar um pouco mais nesse assunto, assim, que ela poderia ser um pouco menor, talvez não 10 episódios, 8, se resolvesse melhor. Mas ela funciona bem e é uma das melhores séries que eu vi do Netflix nos últimos tempos, assim, para ser bem sincero. É para ser um elogio? Netflix. Não, olha, tô brincando. Não, tirando o Better Call Saul, obviamente, né? Sim. Mas fora o Better Call Saul, acho que são melhores, que a Netflix tem aposta. Eu acho, eu tô brincando aqui, mas eu acho que tem muita coisa boa na Netflix. É que talvez não sejam as coisas que mais bombam, né? A Netflix aposta muito em quantidade, né? Toda hora extrai uma série nova. E aí as boas, talvez, tem umas que não tenham tanto marketing, acabam perdidas. Assim, eu gostei. Eu acho que eu não me envolvi tanto. E aí sim, eu acho que é porque teve uma hora ali que pra mim... E não te envolve em tantas tretas, assim? Não. Tá faltando tretar mais, assim, Carlos Corrêa. Eu acho que ela começa como uma comédia de humor negro, assim. E na medida que ela vai avançando... No começo tu ainda acha meio que graça da bizarrice, assim. Só que lá pelas tantas, ali chega no 6º, 7º episódio. E talvez seja essa a intenção mesmo. Não sei, tô aqui pensando alto enquanto falo. Tem uma frase, abre parênteses, uma frase muito boa do Michael Scott no The Office, que ele diz: eu começo as frases sem saber como é que eu vou acabar. É basicamente o que eu tô fazendo aqui. Não, mas assim, eu acho que lá pelas tantas, essas brigas elas vão crescendo tanto que para mim, perdeu um pouco a graça e começou a dar uma sensação de incômodo, assim. Mas isso é que eu digo agora, se não é a intenção, assim. Se é para te pegar no começo pela graça e depois te fazer refletir em cima do incômodo que ela te causa, assim. Porque chega uma hora que tu dá vontade de tu olhar para os dois personagens e dizer, tipo, get over, cara, sabe? Supera, tipo, deu, não tem mais para onde ir isso, cara. Tipo, vocês não estão vendo a merda que isso vai dar, e aí a coisa aumenta mais ainda, assim. Me lembrou, eu comentei isso com o Márcio esses dias. As eleições? Também. Me lembrou muito Fargo, que é uma coisa assim que a coisa vai saindo do controle em progressão geométrica, assim. Porque começa uma briga e aí, tipo... Primeiro episódio não configura spoiler, né? Dá pra falar. O cara entra e faz xixi no banheiro... O Steve Yeun entra e faz xixi no banheiro dela. Aí ela vai e suja o carro dele. Até ali já é uma coisa meio fora do controle, né? Tu já sabe que são dois personagens que estão dando vazão nessa briga para outras frustrações, né? Mas a partir dali a coisa cresce numa forma que, ao mesmo tempo, eles são tão frustrados que parece que eles precisam continuar ligados àquela briga, que é para ter uma razão de se desconectar da realidade, assim, né?
E aí acho que talvez a série te faz pensar um pouco do quanto, às vezes, as nossas frustrações, a gente não eu não tenho briga de trânsito porque eu não tenho carro. Mas às vezes eu tô no Uber e o Uber começa a bater boca com outro cara. Eu penso, tipo, cara, se o cara tá batendo boca com um passageiro dentro, imagina esse cara sem ninguém, cara. Mas assim, acho que a coisa... Eu acho que lá pelas tantas deu uma cansada, assim. Mas, de novo, tô refletindo aqui se não é proposital. Acho as atuações muito boas. Acho o elenco de coadjuvantes muito bons. As histórias paralelas ali eu acho interessantes e acho que nem todas foram fechadas. Não porque por acaso, porque o criador, né, já disse que ele tem uma segunda já na cabeça, mas ele planeja fazer 3 temporadas, né? Ainda que a Netflix não tenha dado o sinal verde para uma segunda, mas é o modus operandi da Netflix, né? Até porque não parece uma série cara, né? Não é... Acho que o mais caro ali talvez seja o Steve Young. Não sei. Mas em termos de filmagens... Acho legal que o elenco é basicamente de atores... não sei se asiáticos, mas pelo menos com ligações. E não precisaria ser, sabe? Tem algumas coisas ali que eles levam em conta que puxa para a história. Mas se fosse com qualquer outro ator, funcionaria a mesma coisa. Assim. Acho interessante que não é uma série que leva a raça para a discussão, mas é legal que eles possam fazer de um jeito diferente, assim, porque a gente vê sempre com os mesmos personagens e ali viu de outra forma. Antes de entrar nos spoilers, eu acho que valia a gente falar aqui, principalmente da treta do treta, né? Que é o rolo que existe com um dos personagens, com um dos atores, né? De fora que não é um dos 2 protagonistas, que é o cara que faz o primo dele, né? Que na história é o Isaac. Que tem toda uma treta graúda e muito pior. Porque o nome do ator é David Choi. Não sei se é Choi ou acho que é Choi, né? David Choi. Ele deu uma entrevista lá em 2014, num podcast, onde ele simplesmente disse que agrediu sexualmente uma massagista. Ele não era um cara tão conhecido, deve ter dado uma repercussão na época e tal. Só que agora o cara estrelou uma série que fez sucesso. Obviamente que essa entrevista voltou à superfície nas redes sociais. Mas daí também voltou uma outra entrevista dele, 2 anos depois, para o New York Times, dizendo que ele tinha inventado aquilo. É meio conveniente, né? Tu dizer que cometeu um crime e depois só dizer assim, não, eu tava brincando. Mas enfim, sobrou pros atores, pro casal protagonista e pro criador, tipo, a gente acha que foi uma brincadeira de mau gosto e tal, mas ele também já disse que se arrependeu e que foi uma brincadeira. Mas enfim, ainda tá... Tem alguém que não vai voltar para a segunda temporada. Ainda tá rendendo, exatamente. E aí, por isso que eu pensei nessa história de alguns arcos não fechados. Eu acho que esse arco vai fechar. Mas, por mais que não tenha... Não tem corpo, né? Mas eu acho que esse cidadão não volta para a segunda temporada. A gente não entrou nos spoilers ainda, então vou me conter aqui. Mas eu fico pensando qual seria o mote para uma segunda temporada, porque a história em si parece, para mim, que ela se fecha. Uhum. A história principal dos 2 ali. Ela meio que tem um desfecho que, para mim, satisfatório. Até comentei com o Carlos ali antes, eu terminei a série antes do Carlos, e eu comentei com ele que eu achei o último episódio muito bom, até, acho que eu gostei mais dele do que o Carlos, e até achei o último episódio melhor do que boa parte da série, assim, porque ele tem um tom diferente do resto da série. Vamos pros spoilers. Quer ir pros spoilers? Porque daí a gente fala mais à vontade. Matheus, toca a corneta aí. Vai lá, Marcos, agora mais à vontade. Então, e ele meio que foge um pouco da maneira como o resto da série estava se
Tava evoluindo, porque é um episódio mais contido, que foca nos 2 personagens principais, especificamente da série, né? Tem um acidente de carro no penúltimo episódio, eles acabam isolados no meio do deserto lá, e tendo que sobreviver e acabam tendo que conviver, né? E naquele momento eles criam uma conexão que eles não tinham identificado que existia anteriormente. E a partir dessa conexão eles se não gostam sexualmente, se entendem, né? E criam uma certa amizade no final da série, assim. E esse é o desfecho ali, embora seja um desfecho meio trágico, um deles é baleado e tal, mas no final ali tem essa questão meio agridoce, assim, de que pelo menos eles parecem ter passado por cima de todas as desavenças que carregaram durante todos os outros episódios, assim. E eu acho que isso meio que, para mim, solucionou, assim. Para mim não precisaria uma segunda temporada. Eu acho que se resolveu ali. E os arcos ali do irmão dele, do arco do primo, o arco da igreja coreana lá, a igreja cristã coreana, né? Tipo, do cara que ficou com ciúmes deles no final. Tipo, aquilo ali, né, são pílulas. Não necessariamente tu precisa expandir. Eles serviram mais para dar um suporte, um constante para a série ali, pra gente ter Eu acho interessante porque ela tem ela tem todo um viés de crítica social ali também, né? Não é uma série alienada, né? Muito pelo contrário. A parada de que o cara tá sempre ali tentando comprar o terreno pros pais e os bancos, não, sabe? Tu não tem... Não, mas eu tenho todas dinheiro. As facilidades que ela tem, ele não tem. Né? Ele não tem. Fica bem claro, assim. E ela tem talvez um passado... Tem um episódio ali que é meio flashback, né? Que talvez o passado dela seja mais... O passado dele seja mais querido que o dela, né? Eles tem um momento que eu acho que ela é... Posso estar sendo injusto aqui. Mas eu acho que tem um momento em que ela é ela que não desiste da coisa. Os dois são péssimos, né? Principalmente os dois são... Sim, eles não... São terríveis, assim. Nenhum deles pode dizer esse... Porque o irmão dele tem um dado momento que tu acha assim, cara, esse cara é um vagabundo, né? Esse cara não faz nada. Mas o cara é um cara bem intencionado, assim, cara. Ele é, tipo... Quando ele é vagabundo do bem, ele é um vagabundo do bem, assim. Ao contrário do primo. O primo é um vagabundo do mal, assim, cara. O marido dela também... Não tem talento, mas tá ali. Né? Fica ali. A mãe dela... Tem um caso extraconjugal, mas apenas emocional, né? Um caso emocional. Não vai chegar de fato. Eu gosto muito quando a mãe dele, depois de descobrir que ela teve um caso, né? Com o irmão do Danny, né? A gente tá falando aqui do Steve Young. E a mãe dele começa a defender que eles voltem a casar e tal, que eles voltem a viver juntos e tal. E ela pergunta assim, tá, mas tipo, ela sabe que a mãe dele odeia ela, assim. E, tá, mas por que tu quer que a gente volte? E ela meio que dá real, assim, cara. O meu filho acha que é artista, mas o que segura ele é tu, porque o meu filho é um péssimo artista. Sem tu, ele vai afundar, assim, cara. Então, a mãe bota, assim, o valor dela, a proteção do filho acima de qualquer coisa, assim. Eu gosto do último episódio, talvez mais na forma do que no conteúdo, assim. Eu acho que tem umas viagens bacanas. Ele lembra um pouco Tudo ao Mesmo Tempo agora, né? Ali eu acho que dá pra... Se for pra gente pegar alguma cara da A24, assim, de algumas coisas mais estranhas, eu acho que tá ali. Eu acho que tá numa das melhores cenas pra mim, que é a do Quarto do Pânico, que a Naomi entra e fecha o Quarto do Pânico antes. E aí, né, a dona do Quarto do Pânico acaba ficando em pedaços. Eu acho que... Eu concordo com o Márcio. Eu acho que a série, no geral, ela fecha bem, assim. Inclusive, eu gosto da forma desse último episódio, mas eu acho que se acabasse no 9º episódio, era talvez melhor ainda. É que tu queria um final mais trágico, né? Todo mundo morrendo. Uma coisa meio Thelma e Louise de antagonistas, assim, né? O final ali dos dois juntos, detonados e agora somos amigos, é basicamente o final de Rock o Lutador. Né? Que o Rock e o Apollo... mortos quase, se abraçam e viram amigos. As pessoas precisam conversar e se conhecer para superar as diferenças, né, Carlos? Outra semelhança aí, tu falou do tudo em... A lição de hoje, como diria o personagem do He-Man, né? Do He-Man,
ele fica... A semelhança dele com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, principalmente para mim, é a hora que os corvos começam a falar, né? Sim. Em vez de ser as pedras ali, são os corvos. Corvos. Mas, no geral, eu achei legal, assim. Eu gostei da série. Acho que é uma série que vale a pena ser vista. E não sei. E os episódios são curtos, né? É fácil de maratonar. 30 minutos é fácil de maratonar. Isso é bom. Eu comecei a ver o Sweet Tooth ali, não sei se a gente vai fazer episódio ou não. Sim, tá pra ser semana que vem. Tipo, o primeiro episódio é 50 minutos, aí tu já... Mas é fofo, não vamos nos antecipar a discussão do tem mais tantos episódios pela frente que tem toda uma caminhada, toda uma jornada. Mas eu acho que aí vai dar... Vamos tergiversar um pouco aqui. Vai da série, assim. Porque tem duas séries... Bom, todo episódio eu falo dessas duas séries, né? Que são episódios de 1 hora. E pra mim, se fosse mais, eu veria que é Ted Lasso e Succession. Assim... Te prepara então, porque o último de Succession vai ter 1h30. Ótimo. Por mim, podia ter 2h30. Tem podia ser minutos. um Scorsese dirigindo e ter 4h15, cara. Não sei como é que os caras iam decorar tanto diálogo ali. Ia ter tanto fuck. Mas, enfim. Acho que da minha parte é isso, assim. Acho que é uma série interessante. Foge um pouco do lugar comum, assim. Acho que ela já virou meio queridinha da crítica, né? Tava vendo no Metacritic lá, ela tá com aquele selo Must Watch. Tá com uma nota bem alta, esse 86. Não acho que ela vai figurar assim tipo, de brigar por o melhor do ano, porque esse ano vai ser um ano complicado para tu ganhar a melhor série, assim, cara. Tipo, eu já acho difícil alguém bater Succession, mas, enfim, no geral, vai que acontece alguma outra surpresa por aí. Mas acho interessante, acho que vale a pena. Eu acho que vale sim conferir. É uma série. A gente comparou, falei do Sweet Tooth ali, o Carlos falou, a gente falou do Succession também. É uma série mais minimalista nesse sentido, né? Não tem essa grandiosidade dessas outras duas, que tem aspecto de superprodução. Não sei os valores, mas a intenção nem é essa, assim, é mais tratar de dramas do cotidiano, assim, não falar sobre grandes corporações ou do apocalipse da sobrevivência da raça humana. Se parar para pensar, assim, nenhuma produção da A24 mira muito, ou pelo menos tem como resultado, né, uma super bilheteria, assim. Eles têm uma bilheteria mais cara foi o Dobra Medo, né? Mas assim, esse aí eu acho que periga dar prejuízo, assim, porque eu acho um filme difícil de fazer bilheteria, um filme complicado, 3 horas. Mas, no geral, eles fazem umas produções baratas que, mesmo que não renda 1 bilhão, se custou 20 milhões e rendeu 80, já se pagou. Não, uma última curiosidade aqui. Já era algo que tinha me chamado a atenção visualmente. E aí eu fui atrás e a explicação visual eu não achei, mas eu achei a explicação textual. O nome dos episódios, né? São todos nomes curiosos. E as imagens são legais. O que me chamou a atenção foram as imagens. Eu não consegui achar uma explicação das imagens. Minha pesquisa foi falha nesse sentido. Mas dos títulos, todos eles são citações de escritores ou pensadores. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui, que é o primeiro episódio, que se chama Os Pássaros Não Cantam, Eles Gritam de Dor. Isso é uma frase que em determinado momento aparece no documentário O Peso dos Sonhos, do Werner Herzog. E o terceiro episódio, peguei os títulos mais que eu achei mais curiosos aqui, que é Sou Habitada por um Grito. Ele é de um poema da escritora Sylvia Plath. E tem outros ali também, tem frase do Bergman, tem frase do Kafka. Desespero e angústia, né? Cabeção. Mas então, é isso. Acabamos a treta aqui e vamos para dicas. Até que foi leve a treta. Sem tretas, Márcio. Qual a sua dica? Sem tretas. A minha dica, então, é uma série da Amazon Prime em 6 episódios. É curta também, embora os episódios sejam longos, 1 hora cada um. Chamada A Hora do Demônio. In the Devil's Hour, em inglês. E é uma série britânica, né? Ela é até difícil de dar um enredo, de dar um resumo, assim, porque durante toda a série não fica muito claro o que está acontecendo, embora ela seja uma série...
Eu ia dizer que ela é uma série estruturada e cronológica, mas ela né, não é, assim. Mas tu entende o que está acontecendo, mas tu não entende por que as coisas estão acontecendo. Eu vou dizer por quê. A história é de uma funcionária do Serviço de Proteção à Criança britânico, tipo um conselho tutelar, assim. E ela tem um filho que tem dificuldades de socialização. Assim. A criança não ri, quase não fala, enfim. E tanto a criança quanto ela veem coisas assim que não estão ali. E daí tu não sabe durante toda a série se aquelas coisas são, sei lá, uma realidade paralela, se é uma sensação de déjà vu, se elas estão imaginando aquelas coisas. E, ao mesmo tempo, crimes ocorrem e tem uma investigação policial acontecendo e, obviamente, todas essas histórias se cruzam em algum momento. Assim. E, um detalhe importante, a mulher acorda todo dia às 3 horas e 33 minutos da madrugada. Ela, por mais que ela vá dormir e tal, tome remédio, qualquer coisa, ela acorda pontualmente nesse horário. Então, a série toda é essa, tentando descobrir todos esses detalhes. Tem o que eu digo que ela não é cronológica porque tem um depoimento, um interrogatório que vai acontecendo em todos os episódios e daí depois tu vai tentando descobrir de onde é que esse interrogatório se encaixa na cronologia da série. Enfim, é bem interessante. Tem um clima meio noir, diferente, assim, mas também um clima meio de ficção científica. Então, une as duas coisas. Não sei se deu para entender essa explicação, pareceu meio confuso, mas a série dá para ir na é o que mais desperta dá para ir na fé porque é uma série de suspense bem interessante. A Hora do Demônio na Amazon Prime. Eu vou dar uma dica meio não é complicada, enfim, é um filme que não está aí nos canais comuns. Mas é um filme que é um filme que ganhou. Eu acho que ele tá no streaming, mas eu não sei se ele vai ter muito. Ainda é um filme mal lançado. Porque, assim, basicamente, nas últimas 3 semanas eu só vi filmes do Fantaspoa. Então, minhas dicas vão ser filmes do Fantaspoa ainda. É o filme que ganhou a Mostra Internacional do Fantaspoa. Que, por mais que as pessoas achem... E é bom até, porque as pessoas acham que o Fantaspoa é só filme de terror. O filme que ganhou o Fantaspoa é uma comédia romântica. E essa é a minha dica. O filme chama Molly and Max no Futuro. E ele é... Eu vou dar as mesmas referências que o diretor deu na sessão quando acabou o filme, que assim, ele é uma imensa mistura de Harry Sally. Ele é muito Harry Sally, muito Harry Sally. O cara disse no final da sessão o quanto ele adora Harry Sally. Mas no futuro, assim. Então ele tem todo um ambiente Blade Runner, mas ele também bebe no Manhattan do Woody Allen e, sei lá, nos diálogos o tempo todo, talvez na trilogia lá do Antes do Amanhecer. Mas ele é basicamente um Harry Sally no futuro, assim. E, cara, é muito interessante. O filme, ele passou... Porto Alegre foi a segunda cidade que recebeu o filme. Ele estreou no South by Southwest. E depois ele passou aqui. Eu acho que ele vai... Esse filme logo vai virar cultzinho, assim. Tá na cara. Então ele deve cair aí nas artérias da internet. Não deve ser muito difícil de achar. Mas eu acho que ele também vai ganhar algum lançamento logo, assim, porque não deve ficar restrito a poucas sessões. Então, a menina é a... Eu não vou me lembrar o nome. É uma das meninas do Girls. Eu não vou saber pronunciar o nome dela. Zosia Mamet. Ela está muito bem no filme. Enfim... Molly and Max no futuro. O nome do diretor é Michael Luke Litwack. Ele estava aqui em Porto Alegre semana passada. E assim, o que esse cara fez sem dinheiro naquele filme é um daqueles caras assim, anotem o nome, fiquem de olho, porque logo Hollywood vai botar dinheiro na mão desse cara e vai dar boa. O que eu não sei é se Hollywood vai botar dinheiro na mão dos roteiristas, porque os caras estão em greve. E daqui a pouco a gente vai ter que discutir série feita por inteligência artificial. Ou a gente vai ter que fazer séries do passado, né? A gente faz um túnel do tempo do seu pop. Exatamente. Recupera Confidencial. Lost. Recuperando 24 horas. 24 episódios. Breaking de 24 Bad.
Então tá, a gente tem que liberar o estúdio aqui também. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Matheus Santos. Até semana que vem, um abraço e tchau.